Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desta linda passadeira. Olha isso, um bico simples, fica muito delicado. Eu trabalhei essa peça com esse fio. Ele é o número 6, a cor dele é amarelo neon, da Bandeirantes. Usei este barbante, ele é cor caqui bem clarinho, parece cinza, mas é caqui, tá gente? Ele é número 6 da Euro-Roma, usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14. Bom, gente, aqui no canal tem o passo a passo desse tapetinho menor. Eu vou deixar o link da videoaula dele na descrição do vídeo e também vou deixar aqui em cima no card. Bom, meus amores, essa peça você pode trabalhar com fio 4, com fio 6 vai ficar aproximadamente esse tamanho, pode trabalhar com fio 8 e também com fio número 10. A cor, cada um escolhe a cor que gostar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o peso, o tamanho e quantas correntes acrescentar para fazer mais motivo, tá, gente? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e sejam bem-vindos. Quero convidar você para se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 98 correntes. Trabalhei o meu cordão com 98 correntes, conto 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e volto aqui na minha quinta corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira corrente e trabalho um ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim até eu chegar no final dessas correntes. Trabalhei até o final das correntes, fiquei com 31 intervalos, fora essa alcinha não conta, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. Essa mesma alcinha eu vou trabalhar ela aqui agora. Trabalho 4 correntes. Venho nesse último ponto que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha primeira volta. Vamos iniciar agora a segunda volta. Subo 4 correntes. Quem tem o costume de subir 5 correntes pode subir, tá, gente? Eu gosto de subir 4. No início dessa volta número 2, eu vou precisar de 5 intervalos. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto, 2 correntes. Vem no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, eu vou completar os meus 5 intervalos. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2. Um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para me fazer um intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 7 pontos altos, vou trabalhar essa passadeira com 2 desenhos, tá, gente? Então, ficou assim o início do meu primeiro desenho. Agora, eu vou trabalhar 11 intervalos para me chegar no segundo desenho, para mim trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei aqui. 2 correntes,
um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 11 intervalos. Agora, a partir desse ponto, eu já vou trabalhar isso aqui, ó. Vou trabalhar aqui 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalhei aqui 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 5 intervalos, trabalhei até em cima do último ponto, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar dentro dessa alcinha, nessa minha parte oval, vou trabalhar no total de 13 pontos altos aqui dentro. Vou trabalhar os meus 13 pontos e volto. Trabalhei 13 pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cima desse ponto, que é o meu primeiro ponto da parte reta. Agora, eu vou trabalhar tudo o que está desse lado. Tudo que eu fiz aqui, vou repetir aqui, 5 intervalos, esses 2 grupos na mesma direção, tá, gente? Então, tudo que eu trabalhei nessa partezinha aqui, vou repetir desse lado aqui, ó. E quando eu chegar aqui nessa parte oval, dentro dessa alcinha, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu trabalhei aqui, 13 pontos altos. Vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, trabalhei a outra parte oval. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo, conto a primeira, na segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui a minha volta número 2. Agora, vamos iniciar a volta número 3. Subo 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 4 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 4. Trabalhei aqui 4 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui 22 pontos altos, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar no total de 9 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 9 intervalos, agora eu vou trabalhar no segundo desenho, tudo isso aqui, esse grupo com 22 pontos altos. Trabalhei aqui 22 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 4 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Agora, vou trabalhar aqui na minha parte oval. 2 correntes, pulo o primeiro ponto e vou no próximo, trabalho 2 pontos no mesmo ponto. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e venho no próximo. Trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, eu vou precisar de 6 grupos aqui na minha parte oval. Trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e venho no meu primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto. Esse intervalo que criou é da minha parte oval e esse também. Então, esse ponto aqui já é o primeiro ponto da minha parte reta. Em seguida, eu trabalho esses 4 intervalos. Olha só, de onde tá o meu dedo aqui, ó. Que é esse ponto aqui. Trabalho os 4 intervalos e depois trabalho esse grupo. Então, tudo que está desse lado de cá que eu acabei de fazer, eu vou copiar a mesma coisa aqui. Tudo, é só olhar o que eu acabei de fazer e fazer a mesma coisa aqui. Quando eu chegar aqui nessa parte oval, eu vou trabalhar 6 grupos, tudo que eu trabalhei aqui, a mesma coisa. Vou dar toda essa volta.
Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui junto com vocês, venho na primeira, na segunda corrente e fecho com o ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 4. A volta número 4, na parte reta, é a mesma coisa dessa que a gente acabou de fazer. Vou subir aqui 4 correntes e vou fazer do mesmo jeito, vou só repetir essa volta aqui nas duas partes retas. Eu vou só repetir o que eu acabei de fazer. Quando chegar na parte oval, eu volto. Trabalhei a minha parte reta, a mesma coisa, só repetir. Agora, eu vou trabalhar a minha parte oval, 2 correntes. Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Então, eu vou ficar com um grupo com 3 pontos altos cada um. Trabalho 2 correntes e vou repetir a mesma coisa nos outros grupos, aqui na minha parte oval. Todos os grupos, tanto numa parte oval quanto na outra, eu vou trabalhar nesse padrão. E na parte reta do lado de cá, eu vou só repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui junto com vocês, vim na primeira, na segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 5. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo. Trabalhei o meu intervalo. A partir desse ponto, eu trabalho um grupo com 10 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, 2 correntes, conto um 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, em seguida trabalho 2 correntes, conto um 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Para mim fazer o segundo desenho, eu vou trabalhar 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, eu vou explicar mais no primeiro desenho, tá, gente? No último desenho, no segundo desenho, eu vou só abreviar. Vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos. Trabalhei 10 pontos altos, trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 16 pontos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar outro grupo aqui com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho mais um intervalo. Então, ficou assim a minha parte reta. Agora, eu vou trabalhar na parte oval, 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei 4 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 6. Subo 2 correntes. Vou trabalhar aqui um grupo com 16 pontos altos, contando com essas 2 correntes que eu acabei de subir. Trabalhei meu grupo com 16 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro um ponto alto.
Trabalhei aqui 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim passar para o segundo desenho, eu vou trabalhar só um intervalo. 2 correntes, um ponto alto. Então, esse intervalo, ele divide um desenho do outro. Contando com esse ponto, eu já trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei aqui 16 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, então ficou assim a minha parte reta. Olha o último desenho, o intervalo que divide um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 7. Subo aqui 2 correntes. Contando com essas correntes que eu acabei de subir, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, trabalho 2 correntes para mim fazer um intervalo. Venho aqui nesse ponto, a partir desse ponto eu trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira, trabalho um ponto alto, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Para mim fazer o segundo desenho, vou trabalhar só um intervalo, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, esse grupo já é do segundo desenho. Em seguida, vou trabalhar 2 grupos com 7 pontos altos, cada um separado com 2 correntes. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. O último desenho, divide um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval, 2 correntes. Venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. São 6 grupos, cada parte oval, todos eles eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 8. Trabalho aqui 4 correntes para mim fazer um intervalo. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto.
A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, trabalho 2 correntes. Conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto eu inicio o segundo desenho. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 7 pontos do segundo desenho, em seguida trabalho 2 grupos com 10 pontos altos. Trabalho 2 correntes, inicio o primeiro grupo, depois 2 correntes e faço o segundo grupo com 10 pontos. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos cada um. Trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos, 2 correntes, para mim fazer um intervalo. Então, ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar no total com 7 pontos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos das 2 partes ovais do mesmo jeito que eu trabalhei esse primeiro grupo aqui. Tanto numa parte oval quanto na outra, todos os grupos vão ganhar essa quantidade de pontos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Vamos iniciar agora a volta número 9. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, 2 correntes. Vem aqui nesse ponto, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar no total de 7 intervalos. 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. Vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 7 intervalos, agora eu vou trabalhar no segundo desenho, tudo isso aqui que eu trabalhei no primeiro. Contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar outro grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos e em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei os meus 3 intervalos, ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último 2, vou ficar com 8 pontos altos.
Trabalhei 8 pontos altos, 2 correntes e vem para o próximo grupo trabalhar tudo que eu trabalhei no primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta é só olhar, estender a peça e fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Vamos iniciar agora a volta número 10. Subo aqui 2 correntes. Contando com essas correntes que eu subi, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim passar para o segundo desenho, eu vou trabalhar só um intervalo. 2 correntes, 1 ponto alto. Contando com esse ponto, eu já trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho com 7 pontos, trabalho 2 correntes e em seguida trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, em seguida trabalho 3 intervalos, depois o outro grupo com 10 pontos. Trabalhei 3 intervalos e um grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 2 correntes e um grupo com 7 pontos. Trabalhei o meu intervalo e 7 pontos altos, então ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho. Aqui é o intervalo, que divide um desenho do outro, e esse é o primeiro desenho. Vamos trabalhar agora na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, e no último 2, vou ficar com 9 pontos altos. Trabalhei 9 pontos altos, 2 correntes, e venho no próximo grupo trabalhar tudo que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos da minha parte oval eu trabalho nesse padrão, tanto de um lado quanto do outro. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 11. Subo aqui 2 correntes. Vou trabalhar aqui 2 grupos com 7 pontos altos. Esse é o meu primeiro grupo. Trabalho 2 correntes e trabalho o segundo grupo aqui. Trabalhei aqui no início dessa volta, 2 grupos com 7 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos. Em seguida, trabalho 2 grupos com 7 pontos altos. Esse já é o meu primeiro ponto do primeiro grupo. Trabalhei esse grupo, trabalho 2 correntes e trabalho outro grupo aqui em cima. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, trabalho 2 correntes e vou fazer a mesma coisa no segundo.
só um intervalo que divide um desenho do outro, tá, gente? A partir desse ponto, eu já começo tudo isso aqui, ó. Vou fazer aqui em seguida 2 grupos com 7 pontos altos, já do segundo desenho. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos, esses 2 grupos é do segundo desenho. Em seguida, trabalho 2 intervalos, um grupo com 4 pontos altos e mais 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, um grupo com 4 pontos e mais 2 intervalos. Em seguida, trabalho 2 grupos com 7 pontos altos, um aqui, esse já é o primeiro ponto desse grupo. Trabalho 2 correntes e trabalho o segundo grupo. Trabalhei os meus 2 últimos grupos com 7 pontos altos cada um. Então, ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho. Esse é o intervalo que divide um desenho do outro e esse é o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes e venho nesse grupo. Trabalho um ponto para cada ponto de base. E no último 2, vou ficar com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, 2 correntes, e vou trabalhar nos outros grupos tudo que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais vão ganhar 10 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa volta número 12. Subo aqui 2 correntes, contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos, trabalho 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes. Conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim passar para o segundo desenho, eu vou trabalhar só um intervalo. 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, já vou iniciar o segundo desenho. Vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho com 10 pontos, 2 correntes, conto 1, 2. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos e já trabalhei aqui 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes e um grupo com 10 pontos. Trabalhei o meu grupo, o meu intervalo e trabalhei aqui o grupo com 10 pontos. Então, ficou assim o meu último desenho. O intervalo que divide um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 11 pontos altos. Trabalhei 11 pontos altos, 2 correntes, e vou trabalhar nos outros grupos do mesmo jeito que eu trabalhei no primeiro. Todos eles, tanto de uma parte oval quanto da outra, vão ganhar essa mesma quantidade de pontos, 11 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá. Vou dar toda essa volta.
Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 13. Subo 2 correntes. Vou trabalhar aqui um grupo com 13 pontos altos, contando com essas correntes que eu subi. Trabalhei aqui o meu grupo com 13 pontos altos, 2 correntes. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 4 pontos, trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar um intervalo. 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, eu já inicio o segundo desenho. Eu trabalho aqui 13 pontos altos. Trabalhei 13 pontos, em seguida trabalho 2 correntes e trabalho aqui um grupo com 4 pontos e 3 intervalos. Trabalhei o meu intervalo, um grupo com 4 pontos e em seguida trabalhei 3 intervalos. Contando com esse ponto, vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos e em seguida trabalho 2 correntes para me fazer um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, o intervalo, e um grupo com 13 pontos. Então, ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho. Olha só de onde está um dedo no outro. Aqui é o intervalo. E esse é o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Aqui, vamos começar a diminuição dos grupos. Esse é meu último ponto da parte reta. Trabalho 2 correntes, vem nesse espaço, olha só. Vem nesse espaço, trabalho um ponto alto, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro ponto de base e vou trabalhar 9 pontos altos, a partir do segundo ponto. Vou pular o primeiro ponto de base e o último. Trabalhei meu primeiro grupo, ficou assim, 2 correntes, pulo o último ponto, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes e vou vir no segundo grupo. Pulo o primeiro de base e vou trabalhar assim todos os grupos. Quando for para sair para essa parte reta aqui, eu volto com vocês. Trabalhei a minha parte oval, cheguei aqui para me sair para a parte reta. Vou virar a peça para o meu lado. Trabalhei o último grupo, trabalho 2 correntes, pulo o último ponto de base, vem nesse espaço, não pode passar reto, tá, gente? O trabalho fica torto. Tem que vir aqui, trabalho um ponto alto aqui, 2 correntes, agora sim vou trabalhar em cima do ponto, ó. Meu primeiro ponto da parte reta é isso aqui. Olha só. Então, do mesmo jeito que eu entrei aqui na parte oval, eu tenho que sair. Agora, eu vou trabalhar o grupo com 13 pontos altos. Agora, daqui pra frente, na parte reta, é só olhar do lado de cá, que tudo que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer desse lado. Do mesmo jeito que eu fiz nessa parte oval, vou fazer na outra. Quando for chegar lá para entrar na parte oval, tem que fazer a mesma coisa isso aqui. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, olha só como que faz esse finalzinho. Vamos iniciar agora a volta número 14, subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou trabalhar um intervalo. Conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos.
Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 22 pontos altos. Trabalhei 22 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes. Conto um 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, agora vou iniciar o segundo desenho. Trabalho aqui um grupo com 7 pontos altos e 2 correntes e trabalho outro grupo com 22. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos aqui no segundo desenho, trabalhei 22 pontos altos, agora trabalho 2 correntes e um grupo com 7 pontos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para mim trabalhar o último intervalo da minha parte reta. Olha só, ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Esse é o último ponto da parte reta. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse espaço, um ponto alto. Não pode esquecer que tudo que faz quando entra, na parte oval faz quando sai, tá, gente? 2 correntes e vou vir aqui nesse grupo. Pulo o primeiro de base e vou trabalhar no total de 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, 2 correntes, pulo o último ponto de base e vou trabalhar nos meus espaços até chegar no próximo grupo. Quando chegar no próximo grupo, eu trabalho a mesma coisa. Todos os grupos trabalham com o mesmo padrão. Só tem que tomar cuidado quando for sair da parte oval, tanto de um lado quanto do outro. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, vou fazer na outra parte oval. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Vamos iniciar agora a volta número 15. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 4 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 4. Trabalhei 4 intervalos, vou repetir esse grupo com 22 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar 9 intervalos até chegar no segundo desenho. Trabalhei aqui 9 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar aqui um grupo com 22 pontos altos até chegar aqui. Vou só repetir esse grupo. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos e já finalizei a minha parte reta trabalhando 4 intervalos. Então, ficou assim o meu último desenho, os meus intervalos e o meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar aqui na parte oval. 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos. Até chegar no grupo. 2 correntes, vem no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo, um ponto alto. 2 correntes, agora eu vou trabalhar no grupo. Pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo, um grupo com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, não pode esquecer que do mesmo jeito que entra na parte oval, sai, tá, gente? Tanto numa ponta de uma parte oval quanto da outra, olha só. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, pulo o último de base e vou trabalhar os meus espaços até chegar no próximo grupo. Quando chegar no próximo grupo, eu trabalho do mesmo jeito que eu trabalhei o primeiro. Todos os grupos, só tem que tomar cuidado quando entra na parte oval e quando sai. Então, vou trabalhar toda a minha parte oval nesse padrão. Do mesmo jeito que eu estou trabalhando essa parte oval, vou trabalhar a outra e tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar do lado de cá.
Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Agora, vamos iniciar a volta número 16. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 5 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 5. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5. Contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Quando eu terminar ele, trabalho 2 correntes, pulando 2 de base e trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 2 grupos com 7 pontos altos cada um. Trabalhei 2 correntes e pulei 2 de base. Ficou assim o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 11 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 11 intervalos, vou trabalhar aqui 2 grupos com 7 pontos altos cada um. Esse já é o primeiro ponto do primeiro grupo, vou trabalhar 2 grupos aqui e volto. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 5 intervalos, trabalhei até em cima do último ponto da minha parte reta. Ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Vamos trabalhar agora na parte oval. Trabalho 2 correntes e vou trabalhar no meio dos intervalos. Um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo espaço, um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo espaço, um ponto alto, duas correntes, vem aqui nesse grupo, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo, 3 pontos altos. Vou deixar o primeiro sem trabalhar e o último. Ficou assim, ó, 3 pontos altos meu grupo. Trabalho 2 correntes e vou trabalhando os meus espaços, meus intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no próximo grupo, trabalho com o mesmo padrão, todos eles. Só tem que ter cuidado quando for sair para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, do mesmo jeito, trabalho na outra parte oval. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa volta número 17. Eu subo aqui 4 correntes. A volta número 17, na parte reta, eu vou trabalhar só intervalos. 2 correntes, vem no próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes. E no próximo ponto, um ponto alto, então eu vou trabalhando assim até chegar na parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta, trabalhei até em cima do último ponto da parte reta. Fiquei com 31 intervalos. Agora, eu vou trabalhar na parte oval. Na parte oval, trabalha dentro dos espaços. 2 correntes, vem dentro do espaço, um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo, um ponto alto. Então, vou trabalhando assim 2 correntes e um ponto dentro de cada espaço até chegar em cima do grupo. Trabalhei os meus intervalos, cheguei aqui em cima do grupo, trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar no meio. Só em cima do grupo que eu faço isso, tá, gente? Trabalho em cima do ponto. Então, em cima desse grupo eu fiquei com um ponto alto, olha só. Todos os grupos eu vou trabalhar assim. Aí, continuo trabalhando. 2 correntes, vem no espaço, um ponto alto, 2 correntes,
vem no próximo espaço, um ponto alto até chegar no próximo grupo. Quando chegar nesse grupo e nos outros, eu vou trabalhar nesse padrão. E quando for para passar para a parte reta do trabalho, tem que trabalhar assim, tá, gente? Trabalhar em cima dos pontos na parte reta. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. E do lado de cá, vou trabalhar só intervalos, igual eu trabalhei aqui. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, olha só como ficou. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo, onde eu iniciei. Vou cortar o meu fio, vou arrematar. Vou pegar o meu fio, uma cor caqui bem clarinho, parece um cinza, mas é caqui, tá, gente? Bem clarinho. Fazer uma laçada inicial e vou vir aqui no meu primeiro ponto, ó, da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender aqui com um ponto baixo. Em seguida, eu subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Já vou pegar essa pontinha, vou arrematar. Essa volta que eu estou iniciando é a volta número 18. Em cada espaço, eu trabalho 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Essa volta vai ser toda nesse padrão. Em cada espaço, trabalha 2 pontos. E um ponto sobre cada ponto de base. Quando chegar na parte oval, eu vou trabalhar do mesmo jeito, tá, gente? Porque essa volta é só intervalos. Até aqui, ó, é minha parte reta. E é só intervalos, continua trabalhando. 2 pontos dentro de cada espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Em toda a volta do trabalho. Quando eu chegar aqui no final, onde eu iniciei, eu volto com vocês. Trabalhei toda essa volta. Olha só como ficou minha parte oval. Cheguei aqui onde eu iniciei essa carreira, já fechei com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Vou pegar o meu fio amarelo, fazer uma laçada inicial. E vou vir aqui no primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha e vou prender com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes. Vou pegar essa ponta, vou arrematar. Essa volta que estou iniciando é a volta número 19. Vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos altos, contando com essas correntes que eu acabei de subir. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Só grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho novamente na parte oval do mesmo jeito, tá, gente? Vou trabalhar com o mesmo padrão, no meu ponto não vai ser necessário aumento. Trabalhei o meu grupo, novamente, 2 correntes, conto 1, 2, venho no terceiro e começo tudo de novo. Meu grupo com 4 pontos altos. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, tanto na parte reta quanto na parte oval. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, cheguei aqui onde eu iniciei, venho no ponto baixo, conto 1, 2, venho na terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse espaço com ponto baixíssimo. Agora, venho para dentro desse espaço aqui com um ponto
baixo. Essa volta que a gente está iniciando agora é a última volta, a volta número 20. Prendi com ponto baixo e subi 2 correntes. Volto aqui dentro e trabalho mais 2 pontos altos, contando com essas correntes, vou ficar com 3 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos altos, trabalho 4 correntes. E venho aqui, pego essas 2 alças para mim fazer o meu picô. Volto no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Então, fiquei aqui com o leque, 3 pontos altos, 4 correntes para trabalhar um picô e mais 3 pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo espaço. É só repetição. Trabalho novamente o meu leque. 3 pontos altos. 4 correntes. Volto aqui, pego essas 2 alças e fecho o meu picô. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Olha só como vai ficar, ó. Novamente, dou uma voltinha na agulha, venho no próximo espaço e trabalho tudo de novo. Então, essa volta vai ser toda nesse padrão. Em todos os espacinhos desse aqui, eu trabalho um leque. Quando terminar, a gente passa a mão no trabalho e puxa bico por bico, para ele ficar bem grandioso, bem estendido. Vou trabalhar toda essa volta. Quando eu chegar aqui, vou emendar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e já vou vir com a minha peça estendida. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, cortei o meu fio e arrematei e estendi a minha peça. Olha que lindo que ficou a minha passadeira, gente. Ficou maravilhoso. Olha o detalhe desse bico, ficou simples e muito delicado. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.